Olá, boa tarde. A Escola do Legislativo de Pouso Alegre realiza esta semana a 5ª edição da Gincana Municipal de Saber. As atividades ocorrem até a próxima segunda-feira. 4 escolas participaram do primeiro dia de disputa que aconteceu na manhã desta segunda-feira. Os estudantes responderam questões relacionadas ao tema Constituição em miúdos. Foram 3 rodadas de perguntas elaboradas pela Escola do Legislativo e validadas pelo procurador da Câmara e pela professora do Instituto Federal do Sul de Minas. Cada dupla teve o tempo de 20 segundos para responder a pergunta feita pelos apresentadores. A Gincana Municipal de Saber está em sua 5ª edição e vai ocorrer durante toda a semana, sempre com novas escolas participantes. As 5 finalistas de cada dia vão se encontrar na grande final, que está marcada para a próxima segunda-feira. Já estão na final as escolas Clarice Toledo e Ciendo Santa Luzia. E a partir desta terça-feira, o trecho da Avenida Perimetral em Pouso Alegre, entre o pátio da rodoviária até a rotatória de acesso à Avenida DIC 2, para quem segue sentido a cidade de Borda da Mata, ficará interditado para obras. Durante o período das obras, que deve valer por 45 dias, o sentido oposto do trecho passará a ser mão dupla. O acesso para a Avenida DIC 2 poderá ser feito normalmente para quem segue da MG 290 sentido centro. Já para os motoristas sentido contrário, será preciso fazer o retorno na rotatória de entrocamento com a MG 290 para voltar a DIC 2. Quem desce a Avenida Marechal Castelo Branco também não terá acesso direto à Perimetral e à DIC 2. As alterações são feitas pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais para concluir a duplicação da Avenida Perimetral até o início da rodovia MG 290. E agora vamos aos detalhes do calendário eleitoral. Ontem, dia 15 de agosto, foi o último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem no cartório eleitoral o requerimento de registro de candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador. Desde ontem, permanecem abertos aos sábados, domingos e feriados os cartórios eleitorais e as secretarias dos tribunais eleitorais. Foi ainda o último dia para os tribunais e conselhos de contas tornarem disponível à Justiça Eleitoral relação daqueles que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável ou por decisão incorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário ou que haja sentença judicial favorável ao interessado. Desde esta segunda-feira até o dia da proclamação dos eleitos, as intimações das decisões serão publicadas em cartório, salvo nas representações cujas decisões continuarão a ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico. Foi ainda a data até a qual foi considerada para fins de divisão do tempo destinado à propaganda no rádio e na televisão por meio do horário eleitoral gratuito a representatividade na Câmara dos Deputados, resultante de eventuais novas totalizações do resultado das eleições de 2014, e o limite para o juiz eleitoral designado pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral convocar os partidos políticos e a representação das emissoras de televisão e de rádio para elaboração de plano de mídia para uso da parcela do horário eleitoral gratuito. O último dia para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. O último dia para os partidos políticos recorrerem de decisão do juiz eleitoral sobre a nomeação dos membros das mesas receptoras e pessoal de apoio logístico. E também para os partidos políticos recorrerem da decisão do juiz eleitoral sobre a designação dos locais de votação. Último dia para os responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do serviço público oficiarem ao juiz eleitoral, informando o número, a espécie e a lotação dos veículos e embarcações de que dispõem para o primeiro e eventual segundo turno de votação. E já a partir de hoje está permitida a propaganda segundo o calendário eleitoral. É a data a partir da qual os candidatos, os partidos ou as coligações podem fazer funcionar alto-falantes ou amplificadores de som. Os candidatos, os partidos políticos e as coligações podem também realizar comícios e utilizar aparelhagem de sonorização fixa.
a data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral na internet e vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda paga. Data a partir da qual, independentemente do critério de prioridade, os serviços telefônicos oficiais ou concedidos farão instalar nas sedes dos diretórios devidamente registrados telefones necessários mediante requerimento do respectivo presidente e pagamento das taxas devidas. Já pode também haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som. Já a partir de quinta-feira é o último dia para a Justiça Eleitoral enviar a publicação dos pedidos de registro de candidatos apresentados pelos partidos políticos ou coligações. É a data a partir da qual os nomes de todos aqueles que constem no edital de registros de candidatura publicado deverão ser incluídos nas pesquisas realizadas com a apresentação da relação de candidatos ao entrevistado. E é o último dia para os tribunais regionais eleitorais decidirem sobre os recursos interpostos contra a nomeação dos membros das mesas receptoras e pessoal de apoio logístico dos locais de votação, bem como é o último dia para os tribunais regionais eleitorais decidirem sobre os recursos interpostos da designação dos locais de votação. Já na sexta-feira é o último dia para os juízes eleitorais responsáveis pela propaganda eleitoral no município realizarem sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito. E no sábado é o último dia para os candidatos escolhidos em convenção solicitarem seus registros ao juízo eleitoral, caso os partidos políticos ou as coligações não os tenham requerido. E sábado é dia de mais uma edição do Café Filosófico na Câmara de Pouso Alegre. O tema é Patologias do Social e você pode acompanhar ao vivo pela TV Câmara a partir das 4 horas da tarde. As inscrições para a participação presencial já foram encerradas. O Câmara Notícia de hoje fica por aqui, lembrando você que daqui a pouco tem início a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pouso Alegre. Até já!